Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. E nós mais uma vez estamos aqui reunidos através da página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Mococa para o nosso momento devocional da Escola Dominical da nossa igreja. É um prazer tê-los conosco mais uma vez para este momento de adoração ao nosso Senhor, para este momento de estarmos na presença do nosso Deus, para sermos edificados por Ele, para meditarmos na Sua palavra e buscarmos ao nosso Senhor em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de dedicarmos a nossa vida para a adoração ao nosso Deus. Vamos, nesse instante, ouvir o hino de número 165 dos nossos hinários, Cuidado Divino, em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom sabermos que o nosso Deus cuida de nós, está sempre protegendo, guardando, amparando o seu povo em todas as suas provações, dificuldades,
como também está sempre presente em todas as alegrias, em todas as virtudes, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus sempre presente, é o Deus todo-poderoso, o nosso Salvador que está conosco. E nesse instante eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e orar ao Senhor neste momento. Vamos falar com o nosso Senhor nesse instante. Oremos. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, neste momento de meditação na Tua palavra, neste momento de devocional, neste momento em que estamos reunidos como Tua igreja para dedicar, Senhor, dedicar a Ti este dia, como também estarmos neste instante meditando na Tua palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para acolhermos a mensagem do Senhor, para acolhermos a Tua palavra em nossos corações e sermos fortalecidos por ela. Fala, Senhor, agora aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, os versículos 6 a 11. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, os versículos 6 a 11. A palavra do nosso Deus assim nos diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado com quem o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém. Muitas vezes nos perguntamos por que propósitos nós estamos aqui. Qual o propósito da nossa vida? Esta é uma das questões que tem movido pessoas em busca de sentido na vida, como também filósofos para explicar o porquê desta vida. Qual o sentido dela? Qual o propósito de uma vida passageira, breve, umas mais longas, outras menos? E muitos passam a vida tentando descobrir este propósito e jamais encontram. E a palavra do Senhor, ela nos mostra exatamente qual é o propósito das nossas vidas. Por que razão vivemos esta vida terrena? Por que razão vivemos de maneira que estamos aqui passageiramente rumo a algo maior do que a todos nós? E é exatamente isto que este texto que acabamos de ler de Deuteronômio vai mostrar. Qual o propósito de Deus para o seu povo? Ou seja, Deus tem um propósito claro e definido para todo aquele que nele crê. E este propósito é o propósito que dá sentido a esta vida. Enquanto muitos não encontram sentido nesta vida, na presença do Senhor,
nós encontramos qual o propósito de Deus para o seu povo. E este propósito é um propósito que faz a nossa vida ter alguma significação aqui. E é por esta razão que, ao olharmos para o livro de Deuteronômio, um livro que Moisés escreve na planície do Monte Sinai, os seus 5 discursos preparando o povo israelita para entrar na terra de Canaã. O povo de Israel já havia caminhado 40 anos no deserto, já havia saído da terra do Egito, experimentou durante os 40 anos o cuidado do Senhor. E no capítulo seguinte nós vamos ver o próprio Moisés dizendo que nunca nestes 40 anos se envelheceram as vestes sobre ti, nem a sola das suas sandálias. Tamanho cuidado de Deus sobre o seu povo. Mas nesses discursos que Moisés escreve e fala da planície do Monte Sinai ao seu povo, ele estava mostrando que o povo de Israel foi um povo escolhido com um propósito. O propósito de ser o povo santo escolhido de Deus. E eles tinham que testemunhar isso na sua caminhada. Por isso agora, Moisés já velho, prestes a ir para a sua sepultura, o qual foi sepultado pelo próprio Deus, está orientando o povo que ele guiou durante 40 árduos anos no deserto a como proceder na sua ausência e ser um povo fiel à aliança que Deus havia feito com eles. E a partir deste capítulo, nós vamos ver exatamente Moisés mostrando que o povo de Israel tinha que ser um povo diferente. Ele tinha que romper com a cultura idólatra do povo que estava ao seu redor. Ele tinha que viver uma vida diferenciada dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus e de outros povos, cuja a iniquidade era terrível, e eles tinham que ser diferentes, eles tinham que viver uma vida cujo o principal propósito era satisfazer o seu Deus e testemunhar que o Deus de Israel era o Deus de toda a terra e o único verdadeiro Deus. E somente cumprindo este propósito, o povo do Senhor encontraria sentido na sua vida e seria bem-sucedido. E nesses versículos que nós lemos, do 6 ao 11, o Senhor está mostrando ao seu povo alguns propósitos. Deus os chamou para que eles vivessem esses propósitos. E é por esta razão que nesta manhã nós vamos meditar um pouco sobre este tema, os propósitos de Deus para o seu povo. E esse texto que nós lemos apresenta pelo menos 3 propósitos. O primeiro destes propósitos é a santidade. O propósito de Deus para o seu povo é santidade. Olhem para o versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O primeiro propósito de Deus nas nossas vidas é o propósito da santidade. E aqui o nosso Deus deixa bem claro isso ao dizer: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo. Santidade. Essa palavra é uma palavra extremamente interessante, pois na língua hebraica ela tem o sentido de separar. É alguém que foi separado com um propósito. Alguém que foi separado para desempenhar uma função específica. E nós fomos separados para Deus. Fomos separados para viver para um Deus santo. É por esta razão que o Senhor, através de Moisés, nos diz: porque vós sois povo, o Senhor vosso Deus é santo, sede vós também santos ao Senhor. O que o próprio apóstolo Pedro repete na sua primeira epístola:
não se referindo a Israel, mas à Igreja de Cristo, onde o povo do Senhor deve ser um povo santo, separado do mundo para o Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, e a santidade é um deles. Muito nos dias atuais se confunde santidade com ser uma pessoa extremamente correta. Confunde-se santidade com uma pessoa que jamais erra. Confunde-se santidade com uma pessoa que é a vulga perfeita. O que não existe, porque nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas servos de um Deus santo que nos santifica. E o que é santidade, senão o fato de nós crescermos e nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Deus, deixando a vida pecaminosa, crescendo a cada dia em novidade de vida, para sermos realmente novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A santidade é um estágio, melhor dizendo, progressivo na vida daquele que crê. Hoje eu tenho que ser alguém melhor do que fui ontem, e assim perseguindo o alvo que Jesus me deu, e o alvo que ele me deu é a glória do Pai Celestial. O apóstolo Paulo, ele dizia na carta aos Filipenses que ele prosseguia para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. O modelo perfeito de santidade é o modelo que Jesus nos apresenta no Novo Testamento, quando ele fala de si mesmo e mostra o que é o verdadeiro ser humano. Ele é o nosso modelo e nós temos que segui-lo. Nós temos que olhar para ele e andar conforme ele andou, e assim a cada dia vamos crescendo em santidade, nos aperfeiçoando, desenvolvendo a luz de Cristo em cada um de nós. Esta é a verdadeira e real santidade. Não é vestir uma capa e acharmos que somos melhores do que ninguém, porque não somos. Nós apenas pecamos de maneiras diferentes, mas todos nós somos pecadores. Mas quando olhamos para o nosso Salvador, olhamos para o nosso Mestre, nós vamos perceber que, seguindo o seu exemplo, nós vamos crescendo a cada dia para a glória do nosso Deus. E é por isso que o Senhor está nos dizendo: tu és povo santo do Senhor teu Deus. Nós fomos separados para a glória de Deus. E é interessante que o versículo 6 ainda nos diz: o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Esta expressão povo próprio é a expressão hebraica segulá, que significa tesouro peculiar. Ou seja, Deus nos escolheu como seu tesouro peculiar dentre toda a criação, dentre todos os povos da terra. É por esta razão que nós devemos ser santos, porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Pedro nos diz que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o seu tesouro particular. E nós somos o tesouro particular do Senhor, de todos os povos que há sobre a terra, porque devemos viver em santidade, em novidade de vida, para a glória do nosso Deus. É por isso que o povo do Senhor deve ser santo. E o santo ao Senhor é aquele que olha para o Senhor Jesus, segue os seus princípios, vive de acordo com os seus princípios. E se quisermos crescer dia após dia em santidade, nós temos um mapa seguro, sem erro, que é nada mais, nada menos do que a palavra do nosso Deus. Se nós quisermos crescer em santidade, nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para o que o Senhor nos diz e colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Esta é a principal atitude de cada cristão.
seguir a palavra do seu mestre, crescendo em santidade a cada dia. Porque a santidade é um dos propósitos de Deus para o seu povo. Mas ainda há um segundo propósito. Além da santidade, o propósito de Deus para o seu povo é o amor. Os versículos 7 e 8 nos dizem assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Propósito de Deus para o seu povo é, além da santidade, o amor. E aqui nós vemos por que o propósito de Deus para o seu povo também é o amor. Nós vemos Moisés explicando ao povo de Israel na planície do Sinai que o Senhor amou o seu povo. E é interessante as palavras que Moisés, inspirado por Deus, aqui usa. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor. O Senhor não olhou para o poder do seu povo. O Senhor não olhou para a grandeza dos seus atos. O Senhor não olhou para as capacidades, para os potenciais. Ele escolheu um povo insignificante. Aliás, o significado da palavra hebraica que foi traduzida por menor de todos os povos é insignificante, um deles. Ou seja, Deus escolheu um povo escravo, cativo, sofredor, que não tinha nada a oferecer. E ele teve afeição deste povo. Ele teve amor por este povo. E este amor tinha um propósito. Deus amou esse povo para guardar o juramento que ele havia feito ao patriarca Abraão, patriarca desse povo. Por isso ele resgatou da casa do Egito, da casa da servidão, com mão poderosa, demonstrando feitos grandes e terríveis na terra do Egito. Aliás, desde que Israel saiu da terra do Egito, o Egito nunca mais se levantou. Basta olhar o que é o Egito hoje e comparar com a glória histórica que ele teve no passado. Ou seja, Deus escolheu um povo insignificante para fazer desse povo o povo mais poderoso da terra por amor. E por que esse povo é o povo mais poderoso da terra? Porque é o povo que tem o seu Deus agindo com graça, misericórdia e favor ao seu lado. Mas esse povo é insignificante, é um povo frágil, fraco, mas o Senhor os amou. E é por esta razão que nós, como servos do Senhor, temos que amar também. O apóstolo João nos ensina que nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor é uma das virtudes do cristão. Porque Deus amou o seu povo, resgatando-o da servidão. Continuou amando o seu povo, enviando os profetas para alertá-los do seu pecado. Amou o seu povo de tal maneira que deu o seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou de tal maneira que tem sustentado o seu povo com todos os desafios ao longo da história. E o povo de Deus continua caminhando, mesmo com toda a sorte de perseguições que já ocorreram, com as que estão ocorrendo e com aquelas que ainda virão. Deus tem cuidado e amado o seu povo para que o seu povo também ame. E o amor é anunciarmos a palavra da salvação. É alertarmos aqueles que estão indo a passos largos para a perdição. É alertarmos aqueles que estão ao nosso redor, que estão
se perdendo por não darem ouvidos à voz do Senhor, por não darem ouvidos ao Evangelho. E o maior amor que podemos oferecer é anunciar que Cristo está os chamando para desfrutar do seu amor e da sua graça. Amor não é ficar adulando, aluizando, coitadinho, abraçando. Isso é bajulação. O amor verdadeiro alerta, clama, fala, porque não quer ver o seu próximo na perdição eterna. A maior tarefa de amor da igreja é anunciar que Cristo salva o pecador, porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou e enviou o seu Filho, e assim devemos também amar aos perdidos, anunciando-lhes esta mensagem de amor que nos alcançou, para que eles possam também desfrutar desse amor de Deus. E o amor de Deus é o propósito que unifica a sua igreja. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Mas, meus queridos, ainda há um terceiro propósito, além do amor. A santidade, o amor e o terceiro propósito é a fidelidade. Fidelidade. Olhem os versículos 9 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Nesses versículos da palavra do Senhor, nós vemos aqui o Senhor Deus falando da sua fidelidade. Aliás, quando nós falamos em santidade, amor, fidelidade, nós estamos falando de atributos divinos, qualidades do Senhor que são comunicáveis a nós. Deus é santo e nos comunica a sua santidade, fazendo que possamos viver em santidade. Deus é amor e nos comunica esse amor, nos fazendo amar também. Deus é fiel, sim, e Ele nos comunica esta fidelidade. Porque Ele é fiel, nós também podemos ser fiéis. Não somente podemos, como devemos ser fiéis. E é interessante notar nesses versículos que o próprio Moisés nos diz: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Aqui nós vemos algo impressionante sobre a fidelidade do Senhor. Ele é Deus, mas não somente Deus. Ele é Deus fiel. E a sua fidelidade guarda a sua aliança. E aqui ele usa uma expressão hiperbólica, até 1000 gerações, significando a eternidade da fidelidade do Senhor. Deus é fiel por toda a eternidade, porque Ele é fiel a si próprio. Ele não se contradiz, Ele não muda. E é por esta razão que Ele quer que sejamos fiéis a Ele, porque Ele derrama a sua misericórdia sobre nós eternamente, para que possamos ser fiéis. É por esta razão que no versículo 11, Ele dá uma ordem: guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Guarda. O que Deus quer de nós é muito simples. Ouçamos a sua palavra, guardemos a sua palavra, obedeçamos a sua palavra. Deus deu apenas uma ordem a Adão, e ele não foi capaz de cumpri-la.
Jesus veio e cumpriu no nosso lugar. Portanto, sejamos fiéis. Deus é fiel à sua aliança conosco. Deus jamais vai revogar os seus decretos a respeito de nós. Portanto, vale a pena ser fiel ao Senhor. Ele quer isso de nós. Este é um dos propósitos pelo qual Ele nos criou e nos tem sustentado. Deus é fiel. E nós devemos ser fiéis a Ele. Nós devemos viver uma vida de fidelidade, porque Ele é o Deus que guarda a sua aliança. Ele é o Deus que é fiel àqueles que o amam. E o que Ele deseja de nós é obediência. Obedeça os seus mandamentos, obedeça os seus estatutos, obedeça os seus juízos. Olhemos para a palavra do Senhor, olhemos para aquilo que o Senhor requer de nós. E a fidelidade ao Senhor é um caminho glorioso, um caminho que vale a pena ser vivido, pois o Senhor garante bênçãos incontáveis na vida daquele que vive em fidelidade para com Ele. Nós não estamos isentos das adversidades. Aliás, estamos passando por diversas nesses dias. Mas Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua aliança e mantém o seu povo firmado na sua fidelidade. Portanto, se quisermos saber qual é o propósito da nossa vida, nós devemos olhar para a palavra do Senhor, sabendo que Deus tem para o seu povo o propósito da santidade, o propósito do amor, o propósito da fidelidade. Sejamos santos, sejamos um povo que vive em amor, um povo que vive em fidelidade para com Deus. E aí sim, a nossa vida terá todo sentido. A nossa vida terá plena satisfação na graça do nosso Deus, pois Ele é a razão de ser da nossa vida, da nossa existência aqui na terra. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a caminharmos firmes nesses propósitos que Deus deixou para nós. O propósito da santidade, do amor e da fidelidade. Amém. Meus queridos, vamos falar com o nosso Deus nesse instante, vamos orar ao nosso Senhor e vamos interceder a Deus pela vida das nossas cidades, estados, da nossa nação, intercedermos a Deus pelas nossas autoridades governamentais, orarmos pela vida dos enfermos, não só os enfermos da Covid-19, mas como também de todas as outras enfermidades que parece-me que foram esquecidas nesses dias de pandemia. E há vários irmãos que estão enfermos. Eu peço que os irmãos, que cada um de vocês continue orando também pela vida da minha sogra, que continua hospitalizada, e também por todos os demais enfermos que também estão em situações de risco nos hospitais, pelos médicos, equipes médicas, funcionários da área da saúde, todos aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, que Deus esteja protegendo a cada um deles. E também orarmos pelas nossas vidas, principalmente pelas nossas vidas espirituais, pela vida das nossas igrejas, que Deus esteja nos fortalecendo espiritualmente a cada dia. E assim, estejamos em oração, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então eu convido a cada um de vocês nesse instante a curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor neste instante. Eu peço que você esteja orando junto comigo neste momento, colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem afligido o teu coração, todas as tuas petições, agradecimentos. E vamos estar juntos nesse instante em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial,
Mais uma vez nós estamos na Tua presença, reunidos como Teu povo, para orar a Ti, para adorar ao Senhor, para louvar a Ti, para ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu, por mais este momento em que podemos estar na Tua presença, por mais este momento em que podemos desfrutar desta comunhão contigo que é santa, é viva, é real, é eficaz nas nossas vidas. E agora, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco ao longo deste dia, nos acompanhando, nos guardando, nos fazendo pensar em Ti o tempo todo, neste dia que é Teu, neste dia que o Teu povo se dedica à adoração, a cultuar ao Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos que o Senhor aperfeiçoe a nossa vida, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor aplique as realidades da Tua palavra em nós a cada momento. Ó Deus bendito, Pai de amor, clamamos a Ti, Senhor, pela vida dos enfermos. Clamamos a Ti, Senhor, por a vida daqueles que estão sofrendo nos hospitais, nas suas casas ou em qualquer outro local onde a sua saúde esteja sendo tratada. Tem misericórdia deles, ó Pai, toma conta da vida de cada enfermo, Senhor. Lembrando também, ó Pai, da vida da Dona do Virges lá naquele hospital, que o Senhor esteja fazendo com que ela esteja melhorando da sua saúde, que ela possa dar continuidade ao seu tratamento e assim, Senhor, em breve estar recuperada conforme a Tua vontade. Age na vida dela, Senhor, como também na vida de todos aqueles que estão sofrendo com enfermidades das mais variadas em qualquer lugar. Sabemos que o Senhor pode estender a sua mão curadora na vida destas pessoas e fazer a Tua obra, e nós clamamos a Ti. Age, Senhor, de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, atendentes, todos aqueles que trabalham nas casas de saúde. Dê a eles força mental, física, espiritual para estarem desempenhando a sua função no cuidado dos enfermos. Ó Senhor, clamamos a Ti também, ó Pai, pela vida desta nação brasileira. Que o Senhor, ó Pai, esteja solucionando estas crises não somente de saúde, mas estas crises financeiras, políticas, morais que o nosso país tem atravessado. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação. Ó Senhor, tem misericórdia deste povo que tem sofrido, ó Deus, com esta guerra de vaidades que tem ocorrido na vida política, e todo o povo padece em todas as áreas. Ó Senhor, quantas pessoas têm ficado desempregadas. Abençoe-os, ó Pai, dê ânimo, dê forças a estas pessoas que ficaram desempregadas no meio desta crise. E aqueles que já estavam, dê ânimo para que eles continuem tendo forças para lutar pelo seu pão e assim sustentar a sua família. Sustente-os, ó Pai, fortalece as suas vidas, ó Deus. Ó Pai bendito, tem misericórdia do povo que tem sofrido com todas estas circunstâncias adversas que temos vivido. Ó Senhor, abençoa as nossas autoridades, ó Pai, que eles possam enxergar a verdade e ficarem livres dessa cegueira que o poder dá, que eles possam enxergar que eles estão ali para servir o povo, não para se servir do povo. Senhor, abençoe, ó Deus, também a vida das nossas igrejas. A maioria das Tuas igrejas está fechada. A maioria das Tuas igrejas está vazia por determinação dos nossos governantes. Mas o Teu povo não está calado. O Teu povo está se reunido nas mais diversas casas. E nesse momento nós Te pedimos, fortalece o Teu povo. Que o Teu povo esteja em constante oração. Que o Teu povo esteja sendo fortalecido pela Tua graça para Te servir, para Te honrar, para clamar a Ti. E que o Teu povo possa ser canal de luz nesta nação. E que a luz do Teu santo evangelho possa brilhar através do coração de cada crente que está de joelhos dobrados, clamando a Deus, clamando ao Senhor pela vida desta nação. Senhor, fortalece as Tuas igrejas,
Fortalece o teu povo para que a luz do teu evangelho possa brilhar nesta pátria e possa haver mais e mais salvação nesta terra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos por cada um que esteve nos acompanhando nesta transmissão desse momento devocional da nossa escola dominical, e eu gostaria de convidá-los para novamente às 19 horas, 7 da noite, podermos estar novamente juntos na transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. Às 19 horas nós estaremos novamente transmitindo pela página da Igreja Presbiteriana de Mococa o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Conto com a presença de cada um de vocês, que Deus abençoe, dê um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial e até às 19 horas, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.